E para impulsionar a economia, o governo federal estuda um pacote de medidas para liberar crédito às empresas. E para falar sobre esse assunto e outros assuntos aí da área econômica, está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia a economista Gabriela Kavlak. Boa tarde, economista. Boa tarde. Agora, fala-se aqui, por exemplo, no seguinte, para impulsionar a economia, agora facilitando aí o crédito às empresas. De outro lado, tem a posição do super-ministro da Economia, Paulo Guedes, que quer reduzir ou até acabar com muitos dos subsídios que existem hoje. É um problema, não é? Sem dúvida é um problema, porque hoje nós temos linhas de créditos que elas fomentam a economia de um modo geral, né? O empresário, ele, por um motivo ou outro, ele decide crescer, ampliar as suas unidades, abrir filiais, então ele busca algumas linhas de créditos, né? No sentido de que isso gere mais emprego, gere mais desenvolvimento econômico. Então, é importante sim a manutenção dessas linhas de créditos, né? E acho que... E as taxas de juros? O que é que muda nisso? Então, seria ir na contramão o governo restringir essa questão. As taxas de juros, elas são o spread bancário, né? A diferença entre o custo que a instituição tem para captar e o valor que ela empresta. Então, o principal fator desse custo, dessa taxa, geralmente é a inadimplência, né? Então, quando... Não, mas a tendência, o que eu gostaria de saber é o seguinte, a tendência nesse momento é baixar as taxas de juros que normalmente o mercado vem cobrando? É isso ou não? Ou vai aumentar? A gente espera, pelo ciclo econômico, pela retomada do crescimento, que essas taxas elas tendem a reduzir, né? Mas eles estão sempre se balizando na questão da inadimplência. Mas a tendência é para que haja redução, sim, né? E é uma questão importante a se discutir, né? A questão dos tributos também, né? Que são embutidos nos custos dos financiamentos, que acabam encarecendo um pouquinho também. Agora, mesmo fazendo esse pacote de medidas para impulsionar a economia, é preciso também dar uma atenção maior a um problema sério que a gente tem aqui no país e que impede esse avanço, impede a abertura de empresas, impede o crescimento de empresas, que é a burocracia que temos aqui no Brasil. Existem empresários que demoram, em média, né, de 6 a 1 ano para conseguir abrir uma empresa. É um grande problema. Então, é preciso dar uma atenção para esse setor também, né, economista? Sim, sem dúvida, né? A gente acredita que já existe aí uma evolução no sentido de facilitadores contábeis, né? Juntas comerciais, enfim. O que pega muitas vezes é que o pequeno empresário, ele às vezes não tem toda essa estrutura de conhecimento, ele trava um pouquinho, mas é importante buscar informação, né? Buscar entender o que ele precisa, o que é esse documento, às vezes nem é uma coisa tão difícil assim. Então, essa questão de burocracia, a gente tem observado que ela está encaminhando no sentido de cada vez mais reduzir. Hoje nós temos sistemas globalizados, tudo automático, então a gente acredita que ainda existe bastante, né? A questão da burocracia, ela é de certa forma para proteger o sistema de fraudes, de outras questões, mas tem que se dosar. Mas mesmo existindo, ela tem que caminhar junto, né? Sim, sem dúvida. A desburocratização tem que caminhar junto com um pacote de medidas, porque não dá para continuar, para tentar avançar num pacote, né, voltado para a economia, se não avançar nessa questão da burocracia, diminuir essa burocracia que temos hoje no país. Sim, né? E isso nós acreditamos que seja uma parte, né? São muitas medidas, por isso que se fala o pacote, né? Eu acredito que deva estar na pauta, sim, é importante que esteja, né? A gente chama atenção para esse item, né? O facilitador, né, permite uma evolução, porque se você já tem uma empresa trabalhando, uma empresa atuando, ela já está em atividade, já tem uma ideia. Então, é importante que tenha essa agilidade para a operação seguir adiante e o país conseguir crescer de uma forma mais rápida, do resultado na economia seja mais rápido, né? Na avaliação da senhora, quando se aprovar
a reforma da Previdência, que é extremamente necessária. Qual deve ser o impacto disso na economia? Bom, primeiro, eles acreditam que essa reforma ela vai proporcionar mais recursos, que haja uma sobra maior de recursos, que hoje ela talvez não seja muito bem aproveitada, né? E isso tem impacto direto na economia, sim, é um dos fatores que ajuda também no desenvolvimento, no fomento da empresa, né? Das empresas, indústrias, comércio, serviços. E tem a questão das garantias, que acho que nós vamos falar também, quando ela fala de burocratização, por parte das instituições financeiras, a exigência de garantia real parece que é uma das medidas que está nesse pacote também, se eu não me engano, que vai ser discutida a questão das garantias de recebíveis, né, que são as garantias futuras. E trazendo esse tema para a realidade econômica aqui de Mato Grosso, o governo federal fala em retirar uma boa parte dos subsídios nos financiamentos agrícolas. Deve ser um impacto muito grande se isso ocorrer, não é? Para nós aqui, para Mato Grosso. Sim, certamente, com certeza. Porque esses subsídios, eles ajudam muito. Porque os grandes produtores rurais, eles se autofinanciam. Quem precisa do financiamento bancário são exatamente os pequenos e os médios. Essa medida aí não está na contramão do que se pretende? Sim, inclusive uma das nossas críticas é a questão da concentração do crédito, né? Fala-se que o grande sempre tem crédito, mas o que precisa? É importante que esse crédito ele seja pulverizado, né? Até como uma forma de reduzir o risco, né? E esses incentivos, eles são importantes também, né? Nós temos o PRONAF, temos linhas de Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que tem incentivos. Então, nós acreditamos que a manutenção desses incentivos, principalmente no setor agrícola, que é o nosso mercado predominante aqui no estado de Mato Grosso, ele contribui assim, severamente para o desenvolvimento e a manutenção desse setor, né? Muito obrigado pela presença e pelas informações da senhora aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada.